Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no nosso Metro Quadrado, nosso podcast sobre o mercado imobiliário, investimentos e condomínios. E hoje vamos falar sobre a parte de vendas. Eu sou o Ricardo Reis, gestor de condomínios e também estruturador de negócios imobiliários. E nosso convidado aqui é um querido amigo, já de longa data, grande vendedor e incorporador também, que fez grandes incorporações aqui em Curitiba, grandes empreendimentos, vamos falar um pouco sobre eles, que é o Cristiano Viana, sócio fundador da Sim Imóveis. Daí, Cris, como é que está você? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Ricardo. Agradeço o convite aqui, né? Sou um ouvinte da CBN, né? Assíduo, acompanho o teu programa há bastante tempo, além da relação de amizade aí que a gente tem, né? Há quase 2 décadas aí fomos parceiros aí em um momento na incorporadora Roça, né? A incorporadora a qual eu acabei vindo para cá, me mudando aqui para Curitiba. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vou apresentar um pouquinho o Cris antes dele mesmo se apresentar melhor aqui, mas eu fiquei muito impressionado quando eu fui gestor da Roça aqui em Curitiba. Eu peguei alguns empreendimentos já em andamento e vendidos, que foi ele, junto com o Paulo Weber e toda a equipe da Roça, que desenvolveram, que são grandes empreendimentos. Um deles em Colombo, na época com mais de 900 apartamentos, andaram o Clube do Tiro, que é o Vida Bela, maravilhoso, né? Com um grande clube lá, até tenho parentes que moram lá. E o Universe, aqui do lado, maior empreendimento na época do Sim. sul do Brasil, em altura, empreendimento de altíssimo padrão, e que você ajudou na incorporação, além depois na Tecnisa também, né? Daí você conta um pouquinho. Sim, Quer dizer, aqui o próprio The5, que é onde nós estamos, aqui onde está a também. CBN, estamos aqui numa loja da galeria, que foi o escritório da Sim, que começou aqui, Exato. né? Uma grata coincidência. Conte um pouquinho da tua vinda, por que escolheu a Claro, parte do comercial, imobiliária, como sim. é que foi tua chegada aqui em Curitiba? Ricardo, eu costumo dizer que eu sou um paulista de nascimento e agora um curitibano de coração, né? Sou economista de formação, casado, né? Pai de 2 filhos, uma menina e um menino, o Pedro e a Manuela, e me mudei em 2006 aqui em Curitiba para dar o início à operação da Roça Residencial, uma empresa de capital aberto que estava num projeto de expansão a nível nacional. O momento imobiliário naquele momento era um momento eufórico, né? Um momento de bastante crédito, né? As incorporadoras, através ali de IPO, elas conseguiram captar muito recurso e viemos aqui desbravar o mercado de Curitiba, porque realmente existe uma demanda reprimida muito grande, né? Viemos para cá, estruturamos a operação, né, uma operação muito bem sucedida, como você falou, com projetos emblemáticos, né, o próprio Universe, que foi um projeto aí, um dos mais altos até aquele momento, né, do sul aqui de Curitiba, né, hoje já sendo superado por outros empreendimentos, mas um empreendimento com muita vanguarda, era um empreendimento uso misto, algo que ainda Curitiba não tinha visto ainda, né? As grandes metrópoles já estavam, de certa forma, habituados e Curitiba não. E a gente achou, poxa, não faz sentido. Uma cidade tão bela, uma cidade que respira também economia, a vida, não ter um projeto onde que você pudesse usufruir de diferentes formas, né? Você morar, você trabalhar. E lançamos o Universe, né, que foi um grande sucesso na época, e também o Vida Bela, como você bem colocou, um projeto num terreno de quase 3 alqueires, um terreno de 76 mil metros quadrados, em Colombo. Era um empreendimento que era para ser lançado faseado, tá? Tamanho sucesso, o empreendimento foi lançado em menos de um ano e foram comercializadas quase 900 unidades. É curioso, né, porque é um empreendimento que foi entregue há mais de 10 anos e recentemente eu tive lá no empreendimento e o empreendimento continua muito bonito, muito bem cuidado, né, pelos moradores, pela administração, pelo síndico lá. Então é gratificante isso, né, também, quando você é incorporador, que você entrega o empreendimento e você passa, você, né, retorna lá depois de um tempo e ele está com vida, ele está... É isso que é legal do nosso mercado, né, Ricardo?
Muito bacana, são ótimos empreendimentos, parceria com a TAR na época, a maior Sim, construtora na época, mais antiga, quase 100 anos, e vocês retomaram um mercado, estava parado depois da Encol, durante mais de 10 anos não vendia nada, vocês vieram, peitaram, pegaram grandes empreendimentos, fizeram uma escala paulista, né? Esses empreendimentos maravilhosos todos, mas daí, Cris, você fez toda essa carreira linda aí na Rossi, depois na Tecnisa, com ótimo, também grandes empreendimentos. Eu sou síndico de dois dele aqui, um do Five, sim. outro do Hub. Empreendimentos que tem vanguarda, tem galeria, estacionamento, tem rooftop, salão de festa no rooftop, são coisas maravilhosas, né? Mas agora você está com a Sim. Conte um pouquinho dessa tua transição para a Sim, há quanto tempo você está com a empresa, tem alguns sócios também, Sim, e sim, qual que é sim. o foco de vocês? Ricardo, assim, esse ano fazem 28 anos que eu atuo no mercado imobiliário, né? Iniciei no mercado financeiro, né? Fui trainee em banco e, por uma coincidência do destino, o banco tinha uma incorporadora e logo no início eu acabei sendo alocado na incorporadora do Vai lá e banco. resolve isso para Vai nós. lá, você tem umas obras que estão paradas, você tem uns terrenos aí que a gente precisa desenvolver. Isso ali foram antes do Acordo de Basileia, né? Os bancos tinham muito patrimônio Sim. ainda, e tinham outras empresas dentro da holding, né? E depois disso mudou, mas isso foi o meu início ali dentro do segmento imobiliário propriamente dito. E dentro da incorporadora, Ricardo, eu atuei em todas as frentes, exceto a engenharia, né? Porque eu não sou engenheiro de formação. Mas fui diretor de corporação, de marketing, fui diretor comercial, fui responsável pelo start de algumas house, né, equipe próprias de venda, né, tanto ali da Rossi como da própria Tecnisa, aqui em Curitiba, né? Eu lembro disso. É. Realmente foi um desafio, né? E o que acontece, Ricardo? E eu dizia para mim mesmo, falava assim, olha, o meu futuro vai ser trabalhar numa imobiliária, seja diretor, ou seja montando uma imobiliária. Eu tinha esse desejo porque, de certa forma, foi o único local o qual eu não atuei diretamente, né? Na incorporadora nós tínhamos relação com várias imobiliárias, né? A Lopes, né? Que até então era tocada ali pelo Luiz Brenner, né? A Galvão, pelo Gerson, pelo Nossos amigos. Nelsinho, Um amigos abraço a todos. nossos, tá? Mas tinham um relacionamento, mas não tinha o dia a dia da imobiliária. E eu via, Ricardo, um certo, né, amadorismo ainda dentro do universo de imobiliária. Gosto de dizer que isso melhorou muito, principalmente depois da pandemia. Verdade. Eu vejo uma evolução muito grande no segmento de vendas, né, dos imobiliaristas, digamos assim, né? Mas o que me atraiu foi realmente essa vontade, esse desejo de montar uma imobiliária, de trabalhar numa imobiliária. E a Tecnisa, a última empresa que eu atuei, ela se posicionou que não ia mais ficar aqui no mercado de Curitiba, ou como outros que não ficaram aqui, né, e retornaram para São Paulo. Fizeram até um convite na época que eu retornasse e eu propus a eles que eu abrisse uma imobiliária e cuidasse do estoque, né, que a empresa ainda tinha um estoque considerável aqui. Prontamente eles concordaram, né, porque a gente já tinha uma relação já aí de quase 10 anos de trabalho, e aí nasce assim. Ah, que maravilha, começou muito bem, né? Até É, o Meyer, que é o CEO da Tecnisa, entrevistamos ele no nosso outro podcast, uma ConstruCast, quem puder ouça, que tem o Meyer, é maravilhoso, fundador da Tecnisa, mais construção por metro quadrado, não é isso? isso aí. Que bom, começou muito bem já, com um estoque muito bom, com o escritório aqui no próprio empreendimento, começou com o pé direito, né, Cris? Exato. Eu vou aproveitar que você tocou alguns assuntos aí, né? O foco, imagino, no início, que você vinha da área de incorporação, eram lançamentos, mas depois, claro, pegou alguma coisa de estoque. Como é que você vê esse mercado da imobiliária, né, que tinha mulheres muito específicas, como a Lopes, que você Exato. comentou, que era só lançamentos, Sim. e outras que não, que são só venda de estoque. Como é que você compara? Qual é o perfil da Sim hoje? Como é que você vê essa diferenciação entre quem lança e quem vende depois de pronto? Uma ótima pergunta, Ricardo. Hoje,
Sim, é um hub de soluções, tá? A gente atua dentro dos 3 segmentos, na parte de lançamento, né, imóveis na planta, atuando diretamente com o incorporador, né, na parte de desenvolvimento imobiliário, ajudando o incorporador ali a refinar o produto, a estratégias de lançamento, estratégias de venda, estratégias de marketing, que são muito importantes para o sucesso do empreendimento. Atuamos também no mercado secundário, que eu costumo dizer que é o grande mercado imobiliário, né, que representa mais de 80% das vendas hoje no país. Tá? Então, hoje a gente já tem uma carteira de imóvel hoje significativa, principalmente no segmento de médio e alto padrão. E a mais recente, nós abrimos o setor de locação, tá? Até por uma demanda curiosa de muitos clientes que a gente vendeu ao longo desse período, nos procurando para que a gente cuidasse desse patrimônio dele, né? E assistisse, né? Essa conquista, né? Da família, do grupo, né? Em alguns casos até temos feito aí, Ricardo, algo bem interessante, que é a renovação de algumas carteiras de alguns clientes, né? Alguns clientes chegam para a gente com alguns imóveis que já atingiram aí uma valorização que a gente considera aí um break-even correto, e a gente acha que pode ser o momento de venda desse imóvel. Isso é muito bacana. E a gente tem auxiliado ele vender esse imóvel e comprar imóveis novos, imóveis Sim. na planta para atualizar, tanto na valorização do patrimônio como no futuro valor da rentabilidade dele no futuro, né? Então, hoje, Ricardo, assim, ela atua nesse tripé, tanto de vendas de lançamento, como vendas de pronto e locação. De fato, eu sou muito conhecido, né, na cidade e minha história está dentro do lançamento, né? Eu lancei aí muitos bilhões, né, e graças a Deus obtive bastante sucesso, né? Então, eu sou recorrentemente procurado, né, por alguns incorporadores e temos, né, a felicidade de ter parcerias muito sólidas com alguns incorporadores aqui na cidade, no qual a gente tem participado ativamente nesse processo da estratégia de lançar um produto. Então, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o incorporador, eu falo o seguinte para ele: converse com a imobiliária antes de lançar qualquer coisa. Concordo plenamente, primeiro com o teu sucesso e teu histórico, que realmente é um diferencial muito grande, poucas pessoas têm essa história no Brasil inteiro, e você tem com muito fundamento em Curitiba, que é um diferenciado difícil, não é qualquer um que vende qualquer coisa aqui, as pessoas É para verdade. gerar essa confiança e continuar é muito difícil. E também com essa história de você incentivar que o incorporador vá falar com o vendedor antes de fechar até a aprovação do projeto. Até para ajudar a decidir a área comum, a sacada, o que se é gourmet, se não é gourmet, o tamanho da cozinha, enfim. Você sabe melhor que ninguém que está vendendo o que o cliente quer, e nada melhor para o incorporador do que falar com quem está vendendo para ajudar na venda. E quais são hoje, o que é a demanda para o lançamento? Assim, o que tem que ter? Antes era a salgada gourmet, na nossa época da roça, lá era, Sim, é o que sim, estava chegando, né? Depois sim. vieram os pets, que hoje em dia também tem que ter um pet Tem. place, né? O que está pegando hoje, Cris? O que é interessante de tudo isso, né, Ricardo? Muitas vezes o incorporador olha para a imobiliária como sendo simplesmente o ponto de venda. Olha, eu vou fazer um produto, eu vou ligar lá para a imobiliária e vou vender. E eu acho que a imobiliária, principalmente na questão do lançamento, ela tem uma base de dados, que é uma coisa que assim sempre priorizou. Isso pelo fato de eu vir de grandes companhias, né, tanto da Ross quanto da Tecnisa, e também ter vindo do mercado financeiro, onde que a gente, com essa base de dados, a gente pode nortear o lançamento de alguns empreendimentos, tanto no tamanho quanto em região, né? E isso também, como a gente é barriga no balcão, que eu costumo dizer, né, a gente não sai da linha de frente, a gente vê realmente o anseio de alguns desejos Sim. naturais. Tem e até foi validado recentemente isso numa pesquisa na Brain, nossos amigos lá, o Fábio e a turma lá, o Sim. Guilherme, né? Abraço para eles também. Que um dos grandes desejos, de fato, hoje do consumidor do vertical é por uma boa academia.
Academia é fundamental. E nós temos aqui no Five e no Hub, e são cheias. E eu vejo o seguinte, a pessoa chegar e tá sarado. Não é para bonito. O cara vai todo dia. Hoje eu tive um papo com uma condômina e vai de manhã e de tarde na academia. Verdade. Então isso é fundamental. Academia passou assim, a gente vê de fato aí, eu acho que principalmente depois da pandemia, né? E essa questão de você se cuidar, né? De você ter o cuidado realmente físico para que você possa né, desenvolver um bom trabalho, você ter um equilíbrio do teu corpo, da tua cabeça, e realmente assim, a gente vê isso, né? Hoje grandes academias, né, digamos, fora de prédios, mas o desejo de você, né, e pelas limitações que muitas vezes a gente tem de horário, né, chega tarde, ou a mãe, às vezes, com o filho, putz, qualquer intervalinho para ela é importante, ela vai ali, desce, faz uma academia, tem um personal que vai ali no horário, marca um personal. Então a gente vê assim, um desejo muito grande, curioso, Ricardo, que muitos clientes hoje conhecem os equipamentos que serão colocados nas academias. Eu vejo o padrão do prédio pela marca da esteira. Uma Exato. esteira hoje é 70 mil reais. Você põe uma Exatamente esteira isso. meia boca lá, já você nem vai na academia. Antigamente eu me lembro, eles perguntavam assim, quantas esteiras vão ter? Agora eles já perguntam assim, mas qual que é a marca É a da marca esteira? que interessa. Tecnogym, Life Fitness. Exatamente. Assim, então realmente mostra isso. Um ponto que você citou, que também eu vejo com muito desejo, realmente são os espaços PET. Né? Os espaços PET Esse é hoje, fundamental. realmente a gente vê aí um público jovem que cada dia que passa precisa talvez de menos espaço interno e mais espaços compartilhados. Né? Estão deixando muitos, né, de optando por não terem filhos, né? Mas não deixam de ter ali o seu amigo, o seu animalzinho de estimação. Então, é um ponto que eu tenho visto com bastante procura, principalmente para esses apartamentos hoje mais compactos, né? Que é uma tendência, né? Hoje, se você visita aí o Brasil e até o mundo, você vê realmente a redução do tamanho dos apartamentos, né? É uma por né, realmente as pessoas entenderem e outra também, né, Ricardo, pela questão do preço por metro quadrado, né, que subiu, né, e as pessoas estão se reinventando ali dentro do próprio espaço, mas de um espaço menor. Né? Aproveitando o gancho do compacto, o compacto tem bastante empreendimentos já construídos maravilhosos, né? Aqui em volta tem vários, né? E a arquitetura melhorou muito, toda essa parte de wellness, da pessoa se sentir bem dentro do prédio, o conforto térmico e acústico que não era uma prioridade 10 anos atrás, hoje em dia porque a maior reclamação dos prédios o barulho ali, mas não tem muito compacto em construção, você está preocupado com isso? Desde que eu comecei a construir, fiz muitos prédios de compacto, 30 anos atrás, meu pai há 40, já tinha essa dúvida. E cada vez eu vejo mais compacto e não vejo a demanda ganhar da oferta. Né? Como é que está essa comparação demanda e oferta dos compactos? Eu vejo também, Ricardo, uma oferta, né? Muitos clientes acabam questionando essa situação, mas eu acho que tem um ponto bem importante na distinção de quando você fala em compacto. Né? Eu acho que o compacto, o microcompacto, né, que são apartamentos destinados única e exclusivamente para operações de short stay, Airbnb, tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Eu acho que isso pode impactar diretamente na receita do cliente, né? Porque é a lei da oferta e da demanda. Né? Com relação aos apartamentos compactos, que eram as nossas antigas kitnets. Um long stay, mais long stay, que a pessoa Exato, consegue morar ali, não fica exatamente isso. pressionado pela Eu parede. acho que esse é um produto, como eu digo, irreversível. Aquilo que a gente abordou há pouco. Né? Pessoas hoje com problemas de trânsito, né? Mobilidade, né? Os jovens querendo estar realmente mais próximo ao trabalho, mais próximo ao seu ambiente social, que ele possa desfrutar.
Então, eu vejo que isso... E o estúdio, por ter um ticket mais acessível, ele acaba realmente facilitando a entrada do cliente ou do pequeno investidor, tá? Eu vejo muitos clientes hoje também comprando esses apartamentos compactos, Ricardo, como complemento de renda, Sim, tá? faz diferença mesmo. Faz muito sentido, Uhum. né? Porque a pessoa aí alugando isso, né? Hoje a gente tem uma aposentadoria aí limitada, né? E quando a pessoa chega aí numa certa idade, ela tem que começar a se preocupar com isso. Então, assim, eu acho que está tendo velocidade de venda, grandes lançamentos aconteceram nos últimos meses aí com grande sucesso, mas eu ficaria um pouco atento aos microcompactos. Apartamentos abaixo ali de 18 metros, eu acho que isso pode ter um impacto aí. Perfeito. Você tocou no assunto também da pessoa poder comprar, né? Esse nosso juros hoje está perto de 15%, aí os juros do CDI, os juros do mercado imobiliário dá uns 12%, tá alto, né? Difícil de comprar. Por outro lado, tem uma pressão grande da inflação, em especial de mercado de matéria-prima para mão de obra também, de construção. Então, ou seja, está caro para comprar, mas a tendência é que fique mais caro ainda. Como é que você está vendo esse cenário? Qual é a preocupação do cliente na ponta lá e qual que é a saída para isso? Eu vejo os dois lados preocupados, tá, Ricardo? Eu vejo o incorporador muito preocupado, né, em fechar a conta dele, né? A gente está vivendo aí um momento de guerras aí externas que interferem diretamente no preço do petróleo, que é a base aí do insumo de muitas matérias-primas do setor. E vejo também na contrapartida o cliente com desejo de comprar o imóvel, a residência dele, mas realmente, infelizmente, ele não consegue comprar. O custo de vida ficou muito alto, né, Ricardo? Então, quantos e quantos clientes hoje a gente atende, ele se apaixona realmente pelo apartamento e quando ele vai ver ali, ele não consegue. O que a gente está vendo, Ricardo? A gente está vendo os dois lados cederem, tá? O incorporador, de alguma forma, tendo que espremer um pouco mais as margens dele, para não atingir um preço mais elevado, e o próprio também cliente tentando fazer uma poupança, tentando, de alguma forma, pegar algum recurso ali e conseguir comprar o imóvel, né? Um ponto que a gente sempre alerta, e como você bem colocou, a gente também acredita que os imóveis, não existe uma questão de baixar o preço. Quando a gente vê alguns preços, algumas situações de descontos, eu costumo dizer que isso é uma janela de oportunidade. Isso não é o preço real do imóvel. O preço real do imóvel não abaixa. Você não retrocede um imóvel, né? Se eu for te falar que quando eu cheguei aqui em Curitiba, né, o metro quadrado era menos de R$ 3.000 o metro quadrado, e hoje nós falamos de apartamento a mais de R$ 20.000 o metro quadrado, o preço não retrocede. O que acontece são descontos de oportunidade. Então, vale a pena comprar hoje, o cliente vale a pena comprar, mesmo que tenha uma taxa de juros mais alta, que depois ele pode vir a ter uma portabilidade no futuro aí, reenquadrar essa parcela dentro do orçamento dele. Mas eu não deixaria ter o momento certo para adquirir um imóvel. Eu acho que o momento certo é o momento agora. Perfeito, ótima colocação. Com relação à parte da gestão do condomínio, né, Cristiano, a gente vê o seguinte, prédios mal administrados, no fim, impactam na própria venda ou na locação do imóvel, porque tem problema de segurança, tem problema de limpeza, de manutenção, elevador para, luz, não sei o quê, né? Não atualiza a segurança. Você com essa experiência toda, como é que você vê o síndico nessa relação, nessa equação toda? Ricardo, é uma peça fundamental, cara. A gente, como eu te falei, principalmente no setor de prontos ali, que é onde que o síndico de fato é presente, a gente vê prédios hoje que perdem valor por uma má gestão. Prédios desocupados hoje, clientes querendo se mudar por conflitos internos, né, não ter uma administração ineficiente, uma administração não presente, né? Então, aqui a gente está aqui no próprio The5, né? Você participa aqui e você sabe, hoje, por exemplo, o prédio comercial aqui não tem sala para alugar. Não, aqui não tem, Não tem, impressionante. né? Os estúdios aqui estão praticamente inteiros alugados, Sim. então, quer dizer... né? Então, assim, e outros empreendimentos que existem na cidade. Então, sem dúvida nenhuma, faz parte do pacote.
Não adianta você ter hoje um empreendimento que é entregue lindo e maravilhoso e daqui 10 anos esse empreendimento está totalmente descuidado, deslachado, e isso é o teu patrimônio que está indo vazando pelos dedos aí. Estamos chegando na reta final aqui, Cris. Vamos para o maior erro na carreira aí até hoje que você cometeu. Cara, eu cometi vários erros, Ricardo, assim, né? Eu tô aí, ultrapassei agora os 50 anos, né? Então a idade e a maturidade, ela impacta, né? Ela te faz refletir. Eu talvez não ter começado diretamente na corretagem, né? Na venda direto. Eu acho Que é o teu que chamado, vamos dizer assim, né? eu acho que, né, eu acho que a profissão de corretor de imóveis é uma profissão ampla, né? É uma profissão que se ganhou visibilidade e respeito de forma recente agora, né? A gente escutava muito que o corretor de imóvel era alguém que não tinha dado certo em nada e, Houve um resgate, e né? houve Tanto do corretor quanto do síndico. E o exatamente maior acerto, a tacada da vida. ter vindo para Curitiba. Foi muito bom. Foi. Inclusive trouxe teus pais agora aqui, que estão com os Exatamente netos isso. aí, né? Eu acho que o maior acerto da minha vida foi ter aceitado esse convite na época. Confesso para você que não foi um convite fácil, né? Porque você imagina, eu sou paulista, nasci, deixei ali, né, minha família, meus pais, né, irmã e amigos, Claro. né? E saí da zona de conforto. Toda uma história E lá, comecei né? aqui do zero, você sabe disso, do zero, do zero. E ao longo desses 20 anos aqui em Curitiba, fui muito bem recebido, tive um respeito muito grande, tenho uns colegas, amigos como você, que a gente faz questão de preservar ao longo desses anos aí. Então, acho que foi o que eu acertei. Bacana. E é recíproco. Curitiba, apesar de ter essa histórico de parecer fria, hoje a maioria dos curitibanos já há muito tempo é de fora de Curitiba. Sim. E adoram vir aqui, a gente adora receber também. São muito bem-vindos. Você é um exemplo aí de quem a gente abraçou ao chegar, porque tem muito trabalho profissional e muito carinho. E deixar uma dica para o nosso ouvinte aqui, Cris, da parte comercial, de compra, de venda, ou para os mais jovens, aquilo que você se sentir mais confortável em deixar como uma dica. Olha, Ricardo, que nem eu falei, eu sou suspeito para falar do mercado imobiliário. Hoje eu vejo muita especulação em termos de rentabilidade, retorno no mercado financeiro, né? Eu sempre digo que eu acho que você tem que ter uma cesta de investimentos, mas ao longo desses meus 28 anos e até com conversa com pessoas muito mais experientes que eu nunca vi ninguém perder dinheiro no mercado imobiliário. Eu nunca vi ninguém perder dinheiro no mercado imobiliário. Pelo contrário, os ricos todos, boa Investem. parte das fortunas feitas é do mercado imobiliário, e mesmo quem não fez no mercado, investe no mercado. Isso. Então, para o cliente, eu acho que é isso. Não deixe de olhar o imóvel como investimento. Mesmo você tendo hoje uma taxa de juros ou uma aplicação financeira, um CDI muito alto, isso não vai se sustentar por muito tempo. E na medida que isso baixar, os preços dos imóveis vão subir. E com relação ao corretor de imóvel, né, que é alguém que eu convivo diariamente, né? Hoje a gente tem quase 100 colaboradores, a gente bate muito nessa tecla, é a questão da educação, né? Hoje a gente tem muito acesso, muito diferente de como quando eu comecei, né, Ricardo, quando você começou, a gente tinha que ir atrás de livros, muitos livros às vezes até em outros idiomas. Hoje é muito fácil, você pega o celular, você tem vídeo, você tem esse próprio podcast aqui que, né, teus ouvintes vão estar escutando, que traz informação, que traz conteúdo. Então, assim, quem está começando agora é uma profissão maravilhosa, mas estudem. Estudem, não seja um generalista, se aprimore dentro de algum setor, de alguma área, para que você se torne uma referência dentro do mercado imobiliário. E, principalmente, tenha credibilidade.
Excelente. Credibilidade. Deixa agora o contato da Sim com Y, né? Tanto para Isso. corretores que queiram começar na profissão, quanto clientes que queiram ter um profissional aí do nível que vocês apresentam no mercado. Bom, o site da Sim é simimóveis.com.br. Também a gente está nas mídias sociais, no Instagram. E qualquer corretor aí, qualquer cliente que queira entrar em contato com a gente, mesmo que seja para tomar um café, não precisa ser nem para comprar nem para vender, e o corretor também não precisa necessariamente vir para começar a trabalhar com a gente, mas venha tomar um café com a gente, conhecer nossa empresa, conhecer um pouco da nossa história. Esse é o Cristiano Viana, sócio fundador da Sim Imóveis. Viram o profissionalismo, né? O conhecimento profundo que tem, o trabalho de larga escala feito aqui em Curitiba, grandes empreendimentos. Parabéns, Cris. Obrigado. Muito bacana pela entrevista. Obrigado mesmo. E para você, nosso ouvinte, deixamos aqui a dica, né, de entrar no Spotify, no YouTube, aqui da CBN Curitiba, para ver essa entrevista ou outras entrevistas. São mais de 16 outros entrevistados, todos do quilate do nosso querido Cristiano aqui. A nossa coluna semanal aqui na CBN Curitiba é terças-feiras, às 16 horas na rádio. E lembrando sempre que tudo passa, mas os imóveis ficam. E se bem administrados, como pelo querido Cristiano aqui, rendendo por gerações. Um forte abraço, até a próxima. Ricardo Reis, para a CBN. CBN, a rádio que toca notícia.